E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 2 e nessa aula nós vamos falar sobre dilatação dos líquidos. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badale esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por que isso é importante? Porque eu tenho gerado muito conteúdo para você. E se você não for inscrito e não tiver ativado o sininho, o YouTube não te avisa quando eu postar um vídeo novo e você perde essa oportunidade. Então já se inscreva no canal e badale esse sininho. Tendo feito isso, vamos à aula. Bom, vamos discutir então sobre dilatação volumétrica. Pessoal, os líquidos eles dilatam mais do que os sólidos. Vamos então ver como funciona a dilatação dos líquidos. Vamos pegar aqui um recipiente contendo um líquido qualquer a uma temperatura inicial θi. Esse recipiente está totalmente cheio. Vamos elevar a temperatura até uma temperatura θf. Chegando a uma temperatura θf, nós percebemos que houve uma quantidade de líquido que vazou. Esse líquido é o líquido que extravasou. Se eu te pergunto a quantidade de líquido dilatado, você saberia me dizer qual seria essa quantidade? Pois é, essa quantidade, alguns alunos afirmam ser apenas a quantidade do recipiente que vazou. Mas, pessoal, notem que quando nós aquecemos esse recipiente, este líquido dilatou, ele teve uma parte extravasada, mas o recipiente também sofreu uma dilatação. Daí, esse recipiente coube um volume maior desse líquido. Então, pessoal, a parte do líquido extravasado nós chamamos de dilatação aparente. Não foi apenas essa parte de líquido dilatado. Beleza? Tome cuidado com isso. Se você, por exemplo, encher o tanque do seu carro quando a temperatura está relativamente baixa, se no dia seguinte, sem você ter usado o carro, houver um aumento de temperatura significativo, o combustível, juntamente com o tanque, irá se dilatar, porém, com relação à gasolina, o tanque terá uma dilatação muito pequena. Daí haverá um volume extravasado. Este volume, pessoal, pode chegar até 1 litro. Bom, vamos então relembrar a expressão da dilatação volumétrica. Nós vimos na última aula que a dilatação volumétrica ΔV é igual a volume inicial, VI, vezes γ, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes Δθ, que é a variação de temperatura. Bom, mas se aqui nós temos a dilatação aparente, como nós podemos calcular então a dilatação real desse líquido? Vamos calcular da seguinte forma. Vamos considerar novamente a situação em que nós já temos o recipiente e esse líquido a uma temperatura θf. Nós vamos considerar a dilatação do recipiente e aqui nós temos a dilatação aparente do líquido. Nós podemos calcular a dilatação real somando a dilatação do recipiente com a dilatação aparente. Assim, ΔV real é igual a ΔV aparente mais ΔV do recipiente. Substituindo a expressão da dilatação volumétrica, nós temos volume inicial do líquido vezes coeficiente de dilatação volumétrica do líquido vezes a variação de temperatura do líquido igual volume inicial do líquido vezes coeficiente de dilatação volumétrica aparente vezes a variação de temperatura do líquido mais o volume inicial do líquido vezes coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente vezes variação de temperatura do líquido. Percebam que na dilatação real aparece o volume inicial do líquido, pois nós estamos analisando a dilatação real do líquido. Na dilatação aparente também aparece o volume inicial do líquido, pois aqui nós temos a quantidade de líquido extravasado, portanto nós devemos usar o volume inicial do líquido. E na dilatação do recipiente também aparece o volume inicial do líquido, pois o volume inicial do líquido é igual ao volume inicial do recipiente. E a variação de temperatura foi a mesma para o recipiente e para o líquido. Portanto, como aparece ΔθL em todos os termos dessa expressão, nós podemos cancelar esses caras e nós podemos também cancelar VIL, que aparece em todos os termos dessa expressão.
Daí a gente chega na identidade que o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica aparente mais o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Perceba que, se você não considerar a dilatação do recipiente, você se enganará falando que a dilatação do líquido é apenas a dilatação aparente. Então tome cuidado com isso, beleza? Vamos ver então a dilatação anômala da água. A água é um líquido especial na natureza. A anomalia vem de anormal. Então vamos ver como funciona o volume de água quando a gente varia a temperatura. Nós podemos analisar pelo gráfico do volume no eixo das ordenadas e a temperatura em graus Celsius no eixo das abscissas. Nós temos aqui uma curva desse tipo. Nós podemos diminuir a temperatura da água e nós observamos uma redução no volume de água. Essa água terá um volume mínimo a uma temperatura de 4 graus Celsius. Observando aqui no eixo vertical, no volume, nós temos uma variação de volume muito pequena, mas essa variação ela existe. Isso acontece devido à ligação de pontos de hidrogênio. Quando a gente reduz a temperatura, as moléculas irão se agrupar de forma a formar o estado sólido, que é o gelo. E desse arranjo, ele obtém um volume mínimo a 4 graus Celsius. Então, o volume de água a 0 graus Celsius ele é maior do que o volume de água a 4 graus Celsius. Então, o volume mínimo ocorre a uma temperatura de 4 graus Celsius. Beleza? Vamos pegar, por exemplo, essa imagem. Nós temos aqui um lago congelado, onde na superfície nós temos gelo e abaixo desse gelo, no fundo, nós temos a água a aproximadamente 4 graus Celsius. Isso possibilita a vida da fauna e da flora nesse lago durante o inverno. O gelo, pessoal, ele não é um bom condutor de calor, então ele funciona como um isolante. Ou seja, se essa temperatura ficar baixa por muito tempo, esse gelo aumenta só uma casquinha. Ele funciona como um isolante. E como no fundo desse lago nós temos a água a 4 graus Celsius, nós temos pela relação da densidade, que D é igual a M sobre V. Nós já sabemos que o gelo ele é menos denso que a água, então ele fica na superfície. E nós vimos que a água ela tem um volume mínimo, então quando o volume é baixo, nós temos uma densidade alta. Portanto, nós temos um volume de água no fundo desse lago, e esse lago nunca vai congelar por completo. Beleza? Bom, espero que tenha entendido. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bons estudos! Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários e até a próxima aula. Valeu!